A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre a apostasia pessoal, deste perigo que pode estar causando um grande mal na vida de muitas pessoas. E a apostasia, ela realmente só acontece dentro do âmbito espiritual, porque nós estamos falando sobre fé, estamos falando sobre Deus, estamos tratando aqui da palavra da vida cristã. E a apostasia, ela é algo que tem se estabelecido de uma maneira muito forte no meio cristão nesses últimos tempos, devido às aflições, aos cuidados, devido às motivações que de muitos de nós temos e ter a nossa vida, amém? E apostatar significa cortar o relacionamento, né? Cortar relacionamento com Deus, com Cristo, com a sua palavra. E a Bíblia, ela vem de maneira tão clara e evidente nos advertir quanto a esta possibilidade, né, que pode se causar a cada um de nós. Hoje, meus queridos, nós vamos tratar sobre alguns exemplos, exemplo de apostasia que a Bíblia nos mostra, e vamos ver em algumas partes, em alguns textos, para que possamos nos atentar para ver se em nós não está acontecendo alguma dessas coisas, que pode nos levar a estar vivendo uma vida contrária àquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver, porque muitas vezes a pessoa ela pode está andando separado de Deus, pensando que está andando com Deus, pode estar na igreja, pode estar fazendo parte de uma comunidade, mas vivendo uma vida paralela àquilo que Deus realmente quer para ela, e isso pode causar uma grande perca para a pessoa. Então vamos para a palavra de Deus, vamos abrir o livro de Êxodo no capítulo 32. Neste capítulo de Êxodo, aqui fala sobre o bezerro de ouro, onde a nação de Israel, após ter saído do Egito, estavam ao pé do monte Sinai. Moisés havia subido ao monte para falar com Deus. E no versículo 7, Deus fala com Moisés dizendo assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Notemos aqui que Deus, ele fala com Moisés e fala assim: desce, porque o teu povo, Deus refere-se ao povo, à nação, como se o povo fosse de Moisés. E Moisés fala assim: Senhor, depois Moisés intercede, porém Moisés, versículo 11 diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que te acendes a teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Moisés aqui intercede pela nação e devolve o povo para Deus, dizendo assim: o teu povo que tu tiraste do Egito. Meus queridos, aqui Deus está falando de algo que ele abomina, que é justamente a adoração a outros deuses. Isso é natural, por quê? Quem criou todas as coisas não foi o nosso Deus? Eu creio dessa forma, que quem criou todas as coisas foi o nosso Deus poderoso. Ele que fez tudo isso, e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque Ele é o Deus Criador, e Deus ele é zeloso, Deus ele é santo, Deus ele é grande e é puro, e Ele me criou você, criou todos nós, para que possamos ter comunhão com Ele. E quando nós nos afastamos desta presença de Deus, Ele se entristece, Ele se enfurece. Por quê? Porque Ele fez tudo para cada um de nós, Ele fez tudo para que eu e você tivéssemos uma vida em sua presença de grandes bênçãos e de prosperidade. Deus, Ele quer que cada um de nós sejamos prosperidade, não somente na nossa vida espiritual de comunhão com Ele, mas tudo enquanto nós pedirmos ou pensarmos, Deus ele tem para nos oferecer e tem para nos dar. porque Ele é o Criador, Ele é Deus. Mas quando nós estamos
fora da sua vontade, ele simplesmente não intercede por nós. Por quê? Porque Deus, ele ajuda ao necessitado. Ou seja, se eu me sinto necessitado e vou à presença de Deus com fé, com oração, acreditando, me entregando, me consagrando a Ele, meus irmãos, se você fizer isso também, com certeza Deus, ele vai trazer para você todos os benefícios que Ele tem, porque Deus, ele ama aqueles que o amam. Deus, ele intercede por aqueles que estão intercedendo com Ele. Isso é natural. Então, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus e queremos colocar outros deuses para que possamos estar ali, achando que com a nossa força, com o nosso poder, com a nossa capacidade intelectual, resolver as coisas. E, de certa forma, alguns podem até resolver enquanto nesta terra, enquanto nesta vida, mas e no porvir? A palavra de Deus, ela é muito clara e objetiva quando ela fala que o que é que adianta o homem conquistar, ganhar fama, dinheiro, palácios, o mundo inteiro, mas perder a sua alma, perder a sua vida? Meus queridos, entendam uma coisa, nós estamos passando por aqui apenas para sermos aprovados por Deus. A palavra, ela diz que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, quando o apóstolo Pedro escreve à igreja, ele fala assim, que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós somos nação santa, povo eleito de Deus. Então, se eu sou nação santa e povo eleito de Deus, Deus me elegeu para fazer alguma coisa. Jesus Cristo, ele nos adverte que ele está preparando o lugar para cada um de nós. Jesus Cristo, ele diz assim, ei, no mundo tereis aflições, mas fique animado, olhem para mim, vinde a mim, aprenda de mim, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo nos garante isso, o próprio Jesus Cristo, ele nos garante isso. Mas para que eu tenha essa garantia, eu tenho que retroceder, ou seja, eu tenho que mudar. A palavra de Deus, quando ela fala ao profeta Jeremias, ela fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando a gente se humilha, é que a gente se converte, assim, se arrepende do mal, né? Quando a gente se inclina para Deus, a gente reconhece Deus como Senhor e Salvador, então o que é que Deus vai fazer? Olha, Deus, ele vai ouvir a nossa oração, o nosso pedido de socorro. Ele vai sarar o nosso corpo, vai sarar a nossa terra, ele vai sarar as nossas enfermidades, ele vai nos curar. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala que sobre Jesus Cristo estavam todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Meus queridos, tudo isso a gente conquista pela fé. E quando nós nos apostatamos da fé, quando nós nos separamos de Deus e colocamos a nossa esperança em qualquer outra coisa, nós estamos negando o Senhor. Por isso a apostasia pessoal é algo que nós devemos, ter muito cuidado para não cair nos falsos enganos, nos falsos conceitos. Então, meus queridos, outro exemplo que nós podemos ver é em 2 Reis, no capítulo 17, dos versículos 7 ao 23. Vamos conferir esta passagem. Diz assim a palavra: E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos seus filhos de Israel, e nos costumes do rei de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalés até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque,
em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe disse: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos os vossos maus caminhos e guardai os maus mandamentos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério dos meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos, seu concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e fizeram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, dos quais o Senhor lhes tinha dito, que não fizessem com elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-lhe adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou diante de sua face, mas nada ficou, senão a tribo de Judá. Meus queridos, isso é muito sério, isso é muito sério. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela jamais retorna vazia para o Senhor. Veja bem, o que aconteceu aqui, nessa passagem que nós entendemos? Aqui, a nação de Israel, ela fez tudo o que foi ao contrário, levantaram falsos ídolos, fizeram abominações ao Senhor. E hoje, meu Deus, hoje nós somos a igreja do Senhor. Nós somos um povo que se chama pelo seu nome, porque Jesus Cristo, quando ele foi levantado na cruz ali, ele foi levantado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele pregou a sua palavra, o seu ministério, e ele abriu a oportunidade para que todos aqueles que nele creem, não somente a sua nação, somente o seu povo, mas a todas as pessoas que nele acreditassem, que nele crescem, que recebesse Jesus como Senhor e Salvador, tivesse o poder de se tornar filho de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe para a minha vida, trouxe para a sua vida uma autorização do Pai, do Deus Criador, de que se nós nos convertermos a Ele, mudar a nossa opinião, mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos costumes e começar a andar segundo a palavra, segundo o conselho, segundo aquilo que Deus tem para mim e para você, nós temos esse poder de nos tornarmos filhos de Deus. Eu, como adotado pelo Senhor, preciso aceitar Deus como meu Pai. E como Pai, Ele tem a autoridade sobre a minha vida. E como autoridade sobre a minha vida, é Ele quem decide aquilo que eu devo viver e fazer. Então, quando eu ando segundo o conselho de Deus, eu ando debaixo da sua proteção. Quando eu ando segundo os meus próprios conselhos, segundo os meus próprios desejos, meus próprios caminhos, eu ando fora da proteção de Deus. Por quê? Porque Deus, ele respeita a minha decisão, ele respeita a sua decisão, ele respeita a decisão de todas as pessoas, porque Deus, ele é poderoso e ele é amoroso. E o amor de Deus é incomparável. Nem amor de mãe
é comparado ao amor de Deus, porque o amor de Deus é muito maior mesmo. Ele deu seu único filho, aquele a quem ele amava, para sofrer. Irmãos, o sacrifício de Cristo é imensurável ao nosso entendimento. Eu jamais poderia ser dilacerado como ele foi, torturado como ele foi, perseguido como ele foi naquele último momento da sua vida, enquanto esteve aqui na terra. Foi muito peso, foi muita guerra, é tanto que quando ele estava no Monte da Transfiguração, você pode ler na palavra, quando ele estava no Monte da Transfiguração ali, aliás, no monte que ele estava orando no Jardim do Getsemane ali, momentos antes dele ser preso, quando ele estava lá, ele estava, tão angustiado. Ele chegou por isso e falou: vamos orar, que a minha alma está profundamente angustiada. E ele foi orar, e ali naquela oração, ele estava ali intercedendo pela minha vida, pela tua vida. Ele transpirou gotas de sangue no seu suor, porque estava profundamente angustiado. E ele clamou aos seus discípulos para vigiar junto com ele. E ele clama a nós para vigiar o seu retorno à sua volta. Meus queridos, estamos enfrentando os tempos difíceis. Nós estamos enfrentando tempos difíceis. A apostasia tem se instaurado no meio cristão, no meio da igreja, porque muitos estão seguindo os próprios caminhos, muitos estão levantando os falsos ídolos, falsas esperanças, falsos deuses em sua mente, seja em si ou seja no outro. Nós não podemos olhar as nações que estão à nossa volta, nós temos que olhar para o Senhor e orar e interceder, porque o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos leva a ter uma vida na presença dEle. Meus queridos, vai ficar cada vez mais difícil e complicado adorar o nosso Deus. Vai chegar o tempo, as dores de parto. Você vê muitos profetas, muitos homens de Deus, muitas pessoas que têm uma vida na presença de Deus estão aqui pregando, chamando a atenção para que eu me converta, para que você se converta ao Senhor, para que nós tenhamos uma vida na presença de Deus. Por isso, não façamos como o povo de Israel, que errou, e o preço que eles pagaram foi ser exilado no reino da Babilônia. Eles passaram 70 anos na Babilônia, escravizados, mas Deus teve misericórdia e trouxe eles de volta. Mas será que você, sabendo da verdade, sabendo da palavra, sabendo da escolha, você vai querer viver escravizado? Você vai querer viver uma vida longe da presença de Deus? Meus queridos, nós temos que nos atentar. Pode ser que ao nosso derredor esteja a tribulação, esteja a ventania, mas nós temos que ter a certeza que Jesus está conosco. Mas para isso, devemos buscá-lo, devemos adorá-lo, devemos compreender a sua palavra e viver segundo os seus estatutos, segundo os seus caminhos, sabendo que nós vivemos debaixo da graça de Deus, da graça salvadora, mas é por isso que nós devemos continuar firmes, confessando os nossos pecados, nos arrependendo se por acaso a gente cometer algum deslize, mas sabendo dessas verdades, não vamos escolher viver debaixo do jugo da Babilônia. Não vamos cometer este erro. A palavra é escrita para a gente observar como as pessoas que viveram com Deus fizeram as suas escolhas. Muitas fizeram escolhas erradas, muitas fizeram escolhas certas. Quem fez errado sofreu e padeceu. Quem fez o certo foi abençoado e foi salvo. Assim como Raabe, que estava em Jerusalém e ela escolheu viver segundo Deus. Assim como Ruth, que escolheu viver segundo o caminho do Senhor. E essas mulheres hoje estão escritas na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, meus queridos, a apostasia é algo que nós temos que rebater de nossas vidas. Ela está querendo entrar em nós, mas nós estamos dizendo não, em nome de Jesus. Meus queridos, existem outros textos. Você pode ler o Salmo 106, você pode ler Isaías no capítulo 1, 2 e 4,
quando ele entra no templo e vê que ele vive no meio de uma geração corrupta, ele vive no meio de uma geração que está longe do caminho, mas ele ora a Deus e clama por pedido de perdão e socorro. Você pode ler também em Jeremias, no capítulo 2, dos versículos 1 a 9, Atos 1, 25, Gálatas 5, 4, 1 Timóteo, capítulo 1, 18 e 20. Medita na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Você vai ver que a apostasia está presente no meio da igreja, porque só é apóstata quem crê em Jesus. Eu estou falando da palavra, eu estou falando de uma vida com Deus, eu estou falando de uma vida na presença de Deus. Por isso, vamos nos concentrar e estar firmes, esperando a hora do nosso Salvador. Que Deus abençoe tua vida. Meus queridos, nós vamos continuar. O próximo vídeo eu quero falar sobre os passos que levam à apostasia. Então, fica na paz. Se você ficou até aqui, deixa o seu joia, se inscreva em nosso canal, compartilha este vídeo, entra em contato conosco através do seu pedido de oração nos comentários. Entra também no nosso grupo de oração e intercessão pelo WhatsApp. Está na descrição do vídeo aí, clica nesse link ou então escreva esse link e compartilha para que você possa fazer parte desta grande corrente de oração, para que o teu nome, para que você, para que a sua família, que nós possamos estar intercedendo pela sua vida. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.